Olá, eu me chamo Aiane Bilitário, sou formada em arquitetura e sou mestranda no programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. As reflexões que eu vou apresentar nesse trabalho fazem parte da pesquisa de dissertação que eu venho desenvolvendo e eu sintetizei um trecho para compartilhar um pouco dos resultados que eu venho tendo acesso. O título do trabalho é Desafios para a Preservação da Arquitetura Brutalista, o caso dos edifícios do Centro Administrativo da Bahia. O trabalho ele se insere na confluência de dois universos teóricos relevantes nos campos do patrimônio cultural e da arquitetura. O primeiro trata das discussões mais recentes acerca da preservação, que se debruçam sobre a identificação e reconhecimento de uma ampla categoria de valores e o imperativo da ampliação da participação social nos processos de patrimonialização, e o segundo trata dos entraves na preservação da arquitetura brutalista. Essas reflexões elas são exemplificadas com os casos dos edifícios brutalistas do Centro Administrativo da Bahia, o CAB. Bom, e nessa confluência, né, nesse entrave entre esses dois universos teóricos, surgem algumas questões, emergem algumas questões relevantes para a gente discutir, como, por exemplo, como proceder quando a determinação de um processo mais aberto e democrático pode acabar por subestimar a preservação de determinados edifícios em favor de outros objetivos ou de outras vontades sociais, ou ainda o que é que acontece quando a sociedade ainda não reconheceu ou sequer identificou determinados valores patrimoniais potenciais de edifícios e esses edifícios correm risco de descaracterização ou de destruição. E para desenvolver o trabalho como recurso metodológico, para desenvolver essas reflexões, na verdade, a gente tem como recurso metodológico, inicialmente, a fundamentação teórica, né, acerca da preservação do patrimônio, que eu discorro muito brevemente aqui, mas eu dedico um pouco mais de tempo no texto. Logo depois, uma breve pesquisa histórica sobre o objeto, seguida de uma observação em campo e da análise de imagens e fotografias antigas para identificar os edifícios e o seu estado de conservação. E aí, com base nesses dados e no referencial teórico, eu consegui fazer algumas inferências. Apresentando o objeto, se trata do conjunto de edificações construídas na década de 70, com linguagem arquitetônica brutalista, no CAB, que é um complexo arquitetônico e urbanístico de caráter público, considerado um símbolo do poder do Estado aqui em Salvador. Na imagem, na tela, vocês conseguem ver a configuração do CAB na década de 70, com a localização das edificações construídas até o momento, né, em 74. Pelo menos 16 edifícios brutalistas foram construídos nessa época, né, e foram levantados a partir de observação em campo e comparado com essas imagens antigas. E aí, citando alguns que eu trouxe aqui nas imagens, que vocês podem ver, a gente tem a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, de autoria de Ari Magalhães, de Maria do Socorro Fialho e Manuel Pedro, e as secretarias tipo Plataforma, o Centro de Exposições e a Igreja, de autoria do Lelé, e exceto a Igreja, que foi tombada no final de 2020 a nível municipal, esses edifícios eles ainda não são protegidos oficialmente, né? Bom, e aí as análises que foram feitas são as seguintes. O contexto histórico e político e a pouca distância temporal existente entre a finalização da execução dessas obras brutalistas e o momento presente, né, combinadas com essa dimensão estética, essa aparência crua e bruta do concreto aparente, são aspectos que dificultam a associação dessas arquiteturas às questões preservacionistas por uma generalidade de sujeitos, né? Para a sociedade em geral,
essa sociedade que não é especialista, digamos assim, o patrimônio edificado ele ainda está vinculado aos aspectos de antiguidade, de beleza, de monumentalidade, a raridade. E essa noção ela acaba criando obstáculos no reconhecimento dos atributos materiais que sustentam a compreensão da linguagem arquitetônica brutalista, levando à descaracterização dessas edificações. A descaracterização das superfícies em concreto aparente através da pintura é uma prática recorrente na tentativa de mascarar o envelhecimento desses edifícios. Né? Essa prática ela se justifica em parte por existir uma abertura maior por parte dos atores sociais na aceitação dos sinais de envelhecimento, de deterioração dessas arquiteturas mais antigas, enquanto que no caso das modernas e brutalistas isso não ocorre. A gente tem aqui na tela duas imagens de duas secretarias do CAB, onde as superfícies em concreto, as estruturas, a cobertura, foram pintadas de cinza, justamente para mascarar esse envelhecimento, né? Para a gente ter essa percepção de arquiteturas sempre novas. Bom, concluindo, a falta de conhecimento sobre os significados estéticos e históricos desses edifícios e a ausência de um sentimento de pertencimento e identificação são fatores que podem explicar essa limitação no desenvolvimento de uma consciência patrimonial por parte de uma parcela mais ampla da sociedade soteropolitana. Dessa forma, a gente entende que simplesmente efetivar a incorporação de atores sociais nos processos de patrimonialização desses edifícios brutalistas, sem que haja um mínimo de sensibilização para a relevância que a sua expressão representa na historiografia da arquitetura brasileira, provavelmente não resultaria na salvaguarda dos atributos que são significativos. O resgate dessa produção da arquitetura brutalista pela historiografia, ele é urgente. Compreender como se estabeleceu o seu papel no panorama brasileiro da arquitetura do final do século XX, sem se ater apenas às discussões sobre as questões estéticas e estilísticas, mas aceitando essas peculiaridades e a relevância dessa arquitetura para a compreensão do projeto e da construção em recortes locais, de fundamental importância para embasar alternativas que visem a preservação dessas arquiteturas, buscando sempre a integração desses atores sociais nos processos. É isso, obrigada pela atenção de todos e todas.